E aí, meus caros, queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cleiton aqui para mais um vídeo no canal CDVG. Mais uma vez para falar a palavra do Senhor. E hoje, meus caros, eu vou falar algo para todos vocês que eu acredito que é uma mensagem como as que eu estou tentando fazer ultimamente, né? São mensagens curtas, vídeos curtos, para que você possa ouvir a palavra de Deus enquanto você me vê dando algumas voltas aqui, próximo do bairro onde eu moro. E sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre a seguinte passagem bíblica, que eu colocarei o capítulo, o versículo aí embaixo para que você possa ler e acompanhar. A passagem ela diz mais ou menos assim, tá? Eu não me recordo 100%, mas ela diz algo mais ou menos nessas palavras. O inimigo se transfigura em anjo de luz. Se transfigurar em anjo de luz. O que é se transfigurar? Se transfigurar é se transformar, é se mostrar de uma outra forma, é ele demonstrar que ele tem uma outra face. O inimigo das nossas almas, ele não é mais poderoso do que o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra. Porém, uma coisa que nós precisamos lembrar sempre é que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não está em nenhum momento fazendo essas coisas porque ele quer tirar um lazer, tirar um sarro da minha vida, da sua vida, meu cara. Ele quer que nós façamos exatamente o que Deus não gosta. O inimigo, ele quer que a gente siga os caminhos que Deus não quer. Só que muitas vezes a estratégia dele é ardilosa a ponto dele poder se transfigurar como um anjo de luz, no sentido de ele se transfigurar em algo que parece ser bom, que parece ser algo que é benéfico, quando na verdade isso é uma estratégia para que as pessoas se afastem de Deus. Devemos lembrar que existe, dos 10 mandamentos, o segundo mandamento é um dos mais importantes. Não adorar imagens de escultura ou fazer adoração ou culto a qualquer coisa que se pareça com algo que exista no céu, na terra, debaixo da terra. Ou seja, você não deve fazer culto, você não deve adorar a qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto que não seja nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Só Ele e para Ele é o culto, é a adoração. Mas infelizmente existem algumas religiões onde existe uma pancada de divindades, entre aspas, né? Que primeiramente elas não têm nenhuma influência, elas não têm nenhum poder, mas elas se mostram capazes de fazer alguma coisa com o intuito de trazer as pessoas para perto, né? Para perto desta, como posso dizer, para perto desta realidade, né? Que eles mostram, como por exemplo, uma pessoa que vai em uma determinada religião, onde há imagens para adorar, onde a natureza é adorada, aonde os recursos são adorados e assim, os astros celestes são adorados, espíritos de pessoas que já morreram são adorados, etc, etc e tal. Essas religiões, elas fazem tudo aquilo que na Bíblia é dito que não se pode fazer. Essas religiões, elas são religiões que levam as pessoas à idolatria, a
a cometer, por exemplo, como eu falei, né, a idolatria, a cometer, por exemplo, necromancia, adivinhações, tudo que Deus abomina, tudo que Deus diz que não é certo para nós fazermos. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão achando que estas religiões são corretas, fazem o bem, porque elas não trazem nada de mal, só ajudam, as pessoas se sentem bem, etc. Mas por trás de toda essa bondade que existe nessas religiões, meu caro, existe um risco muito grande de você acabar se perdendo em caminhos onde as pessoas podem acabar dizendo a frase mais enganadora que existe do mundo, que todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Não existe isso de todos os caminhos te levam para Deus. Somente um caminho é que vai te levar para Deus, que é Jesus Cristo. Todos os demais vai te levar para a condenação eterna, porque o nosso Senhor, ele escreveu leis onde ele explica claramente as consequências dos atos errados. Se você trabalha numa empresa, você sabe que existem regras. Você não pode fazer, por exemplo, tudo que você achar melhor na empresa. Você não pode simplesmente quebrar as coisas porque sim. Você não pode ofender o seu chefe. Você não pode chegar ao horário que você quiser, porque você sabe que existem regras. Tudo existe regras. E o nosso Senhor e Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, também criou regras, porque Ele criou todas as regras antes de mais nada. Então, antes do mundo existir, o nosso Senhor Ele é hoje, agora e sempre. Do mesmo jeito, porque Ele é imutável. E se Ele é imutável, o seu pensamento não é um pensamento que vai se alterar ao longo do tempo. Suas regras não vão se alterar ao longo do tempo. Então lembre-se, a palavra de Deus, ela é imutável. Não caia na falácia de que você pode ter outros caminhos que te levam a Deus, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento. E quando eu falo Deus desse mundo, estou falando de nada mais, nada menos do que o diabo. Porque o nosso Senhor reina nos céus. E o mundo foi corrompido pelo diabo quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Depois Abel foi morto por Caim, o primeiro homicídio da história da humanidade. E infelizmente o pecado foi cada vez mais se tornando uma triste realidade. Mas Jesus Cristo se sacrificou por nós. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se dessas palavras e você não cairá no erro. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Falou, meus queridos!